Oi pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de MLPFAM, dessa vez segundo episódio da terceira temporada, The Crystal Empire Part 2, o Império de Cristal Parte 2. Então vamos lá, o episódio já se inicia com o Império sobre o ataque, do Rei Sombra. E a Cadence, ela recobra a consciência e ergue a barreira de magia de novo, só que o chifre dele acaba se partindo, e parte dele acaba meio que ficando dentro do Crystal Empire. O Shiny Armor quer ir atrás do coração, do Crystal Heart, mas a Twilight diz, não, fica aqui com a Cadence, que nós vamos atrás do coração, beleza? E aí ela e a Rainbow correm pra dentro do castelo e a Twilight diz, olha, eu vou procurar o coração, você e as outras têm que manter o festival de pé. Pois se os Crystal Ponies descobrirem que o Rei Sombra voltou, eles vão ficar com o astral tão abalado e não vão poder dar força ao Crystal Heart quando eu encontrar. Então deem um jeito que eu vou procurar o coração, beleza? E a Rainbow, sim senhora. Enquanto isso, onde o chifre do Sombra caiu, começam a brotar cristais negros. A Harriet tá lá numa barraca montando algumas cestas para os Crystal Ponies para revigorar os espíritos deles e o astral. E aí a Rainbow chega, fala pra ela, o que tá acontecendo. Ela fala pro Spike que vai procurar a Twilight, E diz, o Spike encontra a Twilight e diz que vai com ela. Ela, não, eu tenho que fazer isso sozinha. Ele, tá, eu prometo que eu não vou mover uma garra pra te ajudar. Ela, tá bom, então você vem. E a Twilight deduz que o Crystal Heart tá no castelo, pois o Rei Sombra pensaria que ninguém ia procurar lá, pois eles teriam muito medo para tentar algo assim. Enquanto isso, a AJ fica protegendo a escultura falsa do Crystal Heart, e a Rainbow vai organizar uma justa, com a Fluttershy. Os Crystal Ponies vão tentando, olhar o suposto Crystal Heart, mas a AJ, vai desviando a atenção deles, dizendo, vai beber uma cidra, algo assim. Porque eles são muito curiosos, então ela vai depressa, Twilight, eu tô fazendo o meu melhor aqui, mas enfim. A Twilight e o Spike acabam encontrando a sala do trono, E a Twilight diz, mas o castelo não era assim quando o Sombra morava aqui. E ela vê, que um dos cristais no trono é parecido com o que a Celestia mostrou pra ela no episódio anterior. Então ela usa magia negra no cristal e acaba revelando uma passagem secreta onde tem uma escadaria sombria e é bem profunda. A Twilight começa a descer, o Spike olha pela janela, vê que a magia da Candice está enfraquecendo mais rápido do que antes, porque ela está quase aí desmaiando de novo, a barreira está oscilando. E a Twilight vai descendo com tudo pela escadaria. Ela encontra uma porta, tenta abri-la, mas ela começa a fugir e a Twilight lança magia negra para deixar a porta parada. Ela usa esse boost, E aí a porta se abre, a Twilight olha para ela e acaba indo parar em Canterlot, no castelo. Ela encontra com a Celestia, ela fica muito confusa, perguntando o que aconteceu, e a Celestia diz que ela falhou e que não será mais estudante dela. A Twilight fica chocada, dizendo, não, mas eu tava lá num segundo e como? O que aconteceu? Só que a Celestia vai embora dali, E aí corta a cena, nós vemos que a Twilight está em transe. O Spike chega, consegue tirá-la do transe e diz, desculpa, eu sei que você pediu pra ficar lá em cima, mas você tava demorando muito, você não tava me respondendo, eu vim ver o que aconteceu, eu te achei parada. E aí o Spike acaba olhando pra porta, E ele também fica em transe. Ele fica chorando. Aí a Twilight vai e fecha a porta. E a Twilight deduz que a magia negra do Rei Sombra cria uma passagem nessa porta que leva ao pior medo das pessoas. Ela se viu falhando no teste que a Celestia passou. E o Spike se viu sendo mandado embora de Ponyville pela Twilight, como se ela estivesse abandonando ele. Mas ela tranquiliza o Spike dizendo que nunca vai fazer isso. E ela vai passar no teste. Então ela lança uma magia de luz na porta, que abre uma passagem para outra escadaria, só que dessa vez normal, de cristal. Eles começam a subir, E o perímetro lá do Crystal Empire fica brotando um monte de cristais negros. E o Rei Sombra, obviamente, está se aproximando cada vez mais. A Candice está enfraquecendo. A Rainbow ganha as duas partidas de justa contra a Fluttershy. Eles estão subindo as escadas. E... só um instante. E aí, como se diz... o Spike diz, será que isso não é um outro truque do Sombra? Porque
Uma porta que leva aos piores medos. E que tá uma escadaria que nunca acaba. E a Twilight, é isso. Ela olha assim, né? E ela usa um feitiço de inversão de gravidade para que ela e o Spike desçam de escorrega por baixo da escada. Enquanto isso, tá tendo um tumulto, porque os Crystal Ponies estão vendo, né, as coisas ficando escuras, negras, mas eles também estão se rodeando em volta do coração, curiosos, né? E a Pink acaba batendo, né, no pedestal e derrubando a escultura, e eles percebem que esse não é o Crystal Heart de verdade. Elas até tentam dar uma desculpa dizendo que o verdadeiro foi polido, tá a caminho, mas o pessoal já está desesperado. Enquanto isso, a Twilight e o Spike, eles acabam chegando numa torre, né? E lá está o Crystal Heart. Só que a Twilight vai com tudo para tentar pegá-lo e acaba acionando um alerta, né? Uma armadilha. O Rei Sombra escuta e lança um feitiço que prende a Twilight. O coração é jogado para longe e a Twilight fica presa. O Spike fala que ela tem que sair dali, pois é ela que precisa levar o coração para Cadance. Senão ela vai falhar no teste, né? Só que toda vez que a Twilight tenta se mexer, usar um feitiço para sair dali, ela continua presa. E o Sombra já tá atacando o Império. Ele pode alcançar os Crystal Ponies a qualquer momento. E talvez não dê tempo para ela escapar, né? Então ela toma uma decisão difícil. Ela manda o Spike levar o Crystal Heart pra Cadance. Ele, ué, mas o seu teste? Ela, vai agora. E o Spike pega o Crystal Heart, né? Começa a descer pela torre. Só que aí a Cadance já tá muito fraca, o feitiço dela se desfaz, o Sombra aparece e começa a chamar os Crystal Ponies de escravos dele, dizendo que vai dominar tudo, né? Só que aí todo mundo escuta o Spike falando que tá com o Crystal Heart. Só que ele tropeça, começa a cair, o coração escapa da mão dele, o Sombra vai de encontro para pegar o coração. Só que o Shiny Armor, né? Ele olha pra Candace, ela abre as asas, ele lança ela e ela voa, né? Consegue pegar o Spike e usar a magia para segurar o Crystal Heart. Então eles voltam lá pro chão e ela pede para os Crystal Ponies usarem a luz e amor dentro deles para garantir que o Sombra não retorne. Então eles usam, né, toda a luz e amor que tem dentro deles para energizar o Crystal Heart. E aí todo mundo fica com essa textura cristalizada, as Main Five e a Twilight. E aí, né, o Rei Sombra é derrotado, ele desaparece, evapora. E o Crystal Empire foi salvo. Passa um tempo, né? As Main Six estão voltando para a estação junto com a Cadance e com o Shiny Armor. A Harriet diz que queria que esse estado cristalizado fosse permanente. Mas a AJ diz, às vezes as coisas mais bonitas são as mais raras, né? E o Shiny Armor até fica brincando com a Twilight, dizendo, você tem que parar de ficar me salvando assim, né? Vou acabar ficando constrangido. Porque já teve lá o casamento, que a Chrysalis atacou com os Changelings e ela o salvou, e agora, né, ela salvou o Crystal Empire do Rei Sombra. Mas ela disse que no final quem os salvou não foi ela, foi o Spike. Ele, não, relaxa, é só um teste, eu garanto que a Celeste vai te deixar fazer de novo. Ela, mas eu não acho que ela vai me dar um novo teste, né? Corta a cena, todo mundo já tá em Canterlot, no caso as Main Six e o Spike, né? E o Spike tá muito preocupado com a Twilight, ele não sabe qual vai ser o resultado do teste dela. E tem um novo vitral lá no castelo que representa a derrota do Rei Sombra, né? Tem o Spike, tem a Princesa Cadance, tem o Crystal Heart, né? E a Twilight fala, né, que ela queria estar no vitral, mas enfim, não foram assim que as coisas aconteceram, né? Mas a Celeste fala que, pelo que ela entendeu, o Spike levou o Crystal Heart pra Candace porque ela não sabia quanto tempo ia levar para escapar daquela torre. E ela não estava disposta a arriscar o futuro dos Crystal Ponies para garantir o futuro dela. E é melhor ter um aprendiz que entende o que é sacrifício próprio do que uma que procura atender os próprios interesses acima de tudo. Então ela dá o resultado, né? A Twilight sai do castelo falando que ela passou no teste. E aí, né, as Main Six e o Spike começam a cantar a Success Song, né? A Success, canção de sucesso da aprovação, e entram no trem voltando para Ponyville, né? A Princesa Luna aparece ali do lado da Celestia e conjura um livro misterioso. Enquanto isso, a câmera dá um zoom no Spike e na Twilight no trem, e ele diz, eu sabia que tudo ficaria bem no final, né? E assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fica nos seus corações, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own.
no point in blaming you, you did not know.